E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E já começo falando que se você não assistiu o vídeo anterior a esse, ele é muito importante. Eu falei muitas coisas sobre mudanças de Deus na minha vida, o que obviamente vai se refletir aqui no canal, porque esse canal é um reflexo do que eu estou vivendo com Deus. Então, o que Deus tem feito na minha vida e transformado na minha vida impacta diretamente aqui. Então é muito importante que você assista esse vídeo ou agora ou depois que você assistir esse. Mas ok, eu tô aqui pra te contar um testemunho, uma história de um evangelismo que aconteceu sábado passado, no caso, antes de ontem. Estou gravando esse vídeo segunda, isso aconteceu no sábado. Cara, foi muito sensacional e eu não podia deixar de vir contar essa história pra vocês. E basicamente foi o seguinte: eu ia ter apresentações de Natal na minha igreja no domingo. Então sábado eu tinha ensaio geral lá na igreja mesmo. Eu achava que o ensaio ia terminar lá pelas 5, mas ele acabou terminando umas 6 horas mais ou menos. E na minha igreja também a gente tem grupo de jovens, todo sábado, 7h30. Então eu vi que ia ter um intervalo ali bom, né, entre 5, que eu pensava, entre 5 e 7h30, eu fiquei, posso ficar sentada na igreja esperando, ou posso catar uma galera e sair na rua pregar o evangelho. Catei a galera, fomos na rua pregar o evangelho. E aí nós fomos em 8 pessoas, não, na verdade a gente tava indo em 7 pessoas. A gente combinou de se encontrar na igreja, se encontramos na igreja, e daí a gente saiu os 7 indo pra avenida. Tem uma, aqui na minha cidade tem uma, se chama Avenida Brasil, é a maior avenida da cidade, então é bem grande, é bem movimentada. E ela é tipo assim, ó, tem uma rua aqui, uma rua não, tem uma calçada aqui com lojas e tal. Aí tem a rua, a avenida, a parte que vai. Aí tem um calçadão bem largão. Daí do outro lado tem a outra parte da avenida, que é a que vem. E daí tem uma outra calçada com lojas aqui. Tipo, você entendeu? Tem 2 ruas e 3 calçadas, digamos. E daí, beleza. A gente tava subindo pra essa avenida. A gente tava em 7, né? E daí, enquanto a gente tava indo, a gente encontrou, tava indo pra igreja, uma amiga nossa. E eu olhei pra ela e fiquei, então, né? Que horas tem que estar na igreja? Ela falou, não tem pressa, tô de boa. Eu falei, então vamos na rua, quer com a gente? Tamo indo pregar o evangelho, vamos junto. E ela ficou meio insegura, assim, tipo, não sei e tal. Eu fiquei, não, vamos sim, vamos lá. Resumindo, a guerreira corajosa foi. Estávamos então em 8 pessoas. E daí a gente chegou na avenida. E geralmente, quando eu ia evangelizar com uma galera assim, a gente ia todo mundo junto. Só que aí um amigo meu deu uma ideia, e assim, muito guiado pelo Espírito Santo, a gente foi sensacional, da gente se dividir. Porque como eu falei pra você, tinham 3 calçadas, lembra? Essa, a principal do meio e a outra. Então foram em 2 meninos na calçada de lá, daí foram 2 meninas e um menino na calçada de cá, e fui eu e mais 2 amigas minhas no calçadão ali principal do meio. Beleza, cada um foi indo. E gente, o tanto de testemunho, o tanto de coisa que aconteceu esse dia, pessoas foram curadas. Cara, foi muito doido, assim. Mas isso é assunto pra vários vídeos. Hoje eu vim te contar esse testemunho específico da tal da menina do cabelo azul. Cara! E, gente, assim, chegando no cabelo azul, como tudo começou? Quando a gente tava saindo da igreja e indo até o calçadão, eu vi, tinha um poste, assim, poste de luz mesmo, e tinha um adesivo colado nesse poste. E esse adesivo tinha um desenho, e era uma menina de cabelo azul. Tipo, era um adesivo de uma menina de cabelo azul. E gente, muito por acaso, eu passei assim, eu bati o olho no adesivo e Deus falou pra mim, menina de cabelo colorido. E aquilo foi uma palavra de conhecimento, é um dos dons do Espírito Santo. Eu vou colocar aí pra você os vídeos sobre dons. Mas basicamente um dos dons do Espírito Santo é a palavra de conhecimento, que é quando Deus te dá uma revelação sobre algo, entendeu? E Deus me deu essa palavra e eu guardei, sabe? Eu guardei, tá bom, menina de cabelo colorido. E fomos no calçadão. E eu, gente, tava eu e as minhas 2 amigas que foram comigo no calçadão do meio, elas nunca tinham ido na rua, assim, pregar evangelho, sabe? Não, eu vou pra rua só pra evangelizar. Elas nunca tinham feito isso, foi a primeira vez delas. E a gente tava, né, todos buscando, todos ali em grande expectativa. E beleza, tava indo, nós 3 estávamos andando. E eu vi uma mulher sentada num banquinho, assim, no meio da avenida. E eu pensei e falei pra ela, não, vamos lá falar com aquela mulher, porque geralmente quem tá sentado tem mais tempo, tá mais de boa. Eu falei, não, vamos lá, tal. Chegamos na mulher, gente, a mulher tava com o coração muito fechado, tipo, ela nem olhou direito na nossa cara, só faltou ela olhar e dizer assim, viu, vão embora, tão me enchendo o saco. E eu nem tinha falado nada, a gente não tinha falado nada, ela simplesmente tava, sei lá, tipo, ela não queria, ela declaradamente falou, eu não quero ouvir, vão. E pra mim,
foi um baque, assim, tipo, eu não fiquei envergonhada, não fiquei chateada, nada disso, porque acontece, entendeu? Acontece, é sobre correr riscos. Só que eu pensei muito nas duas amigas que estavam comigo, sabe? Tipo, a primeira vez que elas estavam na rua, assim, intencionalmente pra isso, daí a primeira pessoa que a gente vai falar dá um não na nossa cara. Eu fiquei, nossa, velho. A gente podia ter desistido, sentado, chorado, ido tomar um sorvete? Podia. Mas é óbvio que a gente não foi. Você tem que entender isso. Não pare. Cara, não pare. Não é sobre, a minha reputação, que se exploda a tua reputação. Você está ali pra servir a Cristo, cara. E quando você é doido pelo Evangelho, quando você ama Jesus de todo o coração, é uma alegria que é inesgotável. Sabe? Nossa, sério, é sensacional. Você não depende de aprovação de pessoas. E você não desiste com um não, com uma porta fechada. Porque a porta fechada aqui, mas tem 10 abertas ali. Se você desistisse no primeiro não, e os próximos 50 sim, que você poderia levar, e você desistiu por causa de um não. Então, basicamente, não pare, a gente não parou. E fomos seguindo, né? E logo depois, gente, sei lá, tipo assim, 30 segundos depois, eu olhei pra frente, eu vejo uma quadra e meia de distância, a menina com o cabelo azul, cara. A menina do cabelo azul. Eu só olhei pras minhas amigas e falei assim, meu Deus, é ela, a gente tem que ir, Deus falou pra mim que eu ia encontrar uma menina de cabelo colorido, vamos. Cara, no meio da avenida, as três correndo, que nem umas malucas pra alcançar a tal da menina do cabelo azul. Ela era uma jovem de cabelo azul, daí tinha uma outra menina jovem também, e um outro menino jovem também, eles eram 3 amigos, estavam andando na avenida. A gente correu. Quando a gente alcançou os 3, eles pararam. E daí eu falei, oi, tudo bem e tal, eu sou a Júlia, apresentei as minhas amigas. E daí eu falei pra eles, mas vocês precisam ir andando? A gente pode ir andando junto com vocês. E eles, não, a gente ia ficar aqui mesmo. E era um ponto de ônibus, gente. E tipo assim, exatamente no segundo que a gente alcançou eles pararam. Porque era o ponto de ônibus que eles precisavam ficar. Então assim, deu muito certo. E daí, ok, né, eu só orando na minha cabeça, falando, Deus, atrasa esse ônibus em nome de Jesus. E aí eu simplesmente comecei a derramar sobre a vida daquelas pessoas, daqueles jovens. E a gente, nós 3, sabe, eu e minhas amigas, a gente tava muito feliz, a gente tava com o coração muito em chamas, a gente queria estar ali por Deus, entendeu? Por eles, por amor. Entendo, o principal é amor. Nada adianta uma pessoa ser curada se ela não se sentir amada, se ela não for salva. Entendeu? Todos os dons, eles são ferramentas, mas o principal é amor e salvação. Foque nisso, amor e salvação. Mas aí, beleza, a primeira coisa que eu fiz... Porque, gente, assim, entendam? Eu vi aquela menina, eu não pensei. Eu só olhei e falei, vamos, e a gente começou a correr. Cara, eu não tive tempo de ensaiar um discurso. Eu não sabia como eles iam reagir. Não sabia se eles iam achar a gente uns doidos, se eles iam dar risada, se eles não iam querer ouvir. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu simplesmente não pensei, eu fui. E essa é uma dica preciosa que eu te dou, não pense, só vai. Porque, se você ficar pensando muito, tal, só vai. Você não tem que se preocupar com o que você vai falar. E eu tomei posse dessa palavra de que o Espírito Santo falaria por mim. E eu fui, e eu cheguei pra ela e a primeira coisa que eu fiz foi dizer sobre a palavra de conhecimento. Eu falei assim, olha, a gente tava vindo pra cá e Deus disse pra mim que a gente ia encontrar uma menina de cabelo azul. E quando eu vi você, quando a gente te viu, a gente nem pensou, a gente veio correndo. E daí a gente começou a rir. E a gente falou assim, a gente passou a maior vergonha de vir correndo tudo isso aqui, mas porque Deus precisa falar com você, Ele quer te alcançar. E eu olhei pros outros 2 amigos que estavam com ela e falei, olha, e eu creio que isso é pra vocês também. Daí foi bem leve, assim, a gente começou a trocar uma ideia, perguntei o nome deles, né, perguntei se eles eram primos, amigos, tal, eles eram amigos. E foi indo, e eu apresentei a gente como cristãs, eu falei, olha, nós somos cristãs, né. Tinha falado, foi a primeira coisa que eu falei, na verdade. E pra ser bem sincera com você, eu nem lembro direito o que eu falei, porque eu não falei nada. Sério, foi completamente na dependência. O Espírito Santo foi colocando coisas na minha mente, foi colocando coisas na minha boca. Quando eu vi, eu já tava falando e tudo fazia sentido. E é muito doido. A vida de dependência é assim, sem noção, mas é muito boa, muito boa. E daí, beleza, né? Eu comecei a derramar sobre a vida dela e eu comecei a falar sobre Cristo viver. Sobre Cristo estar vivo. Porque eu falei assim, abertamente, falei, olha, a gente entra numa igreja e vê aquela estátua de madeira de Jesus pregado na parede. Cara, isso não é Jesus, Cristo vive. E eu comecei a falar, porque eles falaram abertamente, não, nós não somos cristãos, nós não cremos, não acreditamos. Só que ao mesmo tempo que eles não acreditavam,
cara, eles estavam numa boa, rindo, ouvindo, sabe? Conversando com a gente. Então eu creio que o Espírito Santo já tinha preparado o coração deles para esse momento há muito tempo. Há muito tempo. E a gente estava ali pra semear, ou pra regar, ou simplesmente pra colher. Eu creio que a gente estava ali pra colher. E foi realmente muito especial, assim, tudo. Mas aí, beleza. E eles tinham essa ressalva de igreja, assim, e eu falei assim, olha, eu não tô aqui te convidando pra ir em igreja nenhuma. Não tô aqui em nome de religião nenhuma. O que importa é que Deus te ama. E, gente, é muito triste isso, saber que a maioria das pessoas do mundo, elas odeiam cristãos e têm ranço de Jesus, porque nós, supostamente filhos amados de Deus, obreiros do reino, julgamos. A gente olha para um povo que tá numa festa e fica, nossa, que bando de pecador irreverente. Vou te dizer uma coisa agora, querido. A Bíblia diz que quem julga comete pecado na mesma altura do julgamento que você está fazendo. Para de julgar, cria vergonha na tua cara e entenda que Deus te chamou para amar, não para julgar. Já falei 1 milhão de vezes isso aqui no canal. Você não vai ver Jesus andando com elite religiosa da sociedade. Você vai ver Jesus andando com pecador, com prostituta, com mentiroso, cobrador de imposto corrupto. E todo mundo ficava, nossa, não, mas tal. E as pessoas... E quando eu digo, entenda, quando eu falo de religiosidade, eu estou falando de uma vida de aparência. Tipo, não, eu tô na igreja, eu sou santo e não vive nada. Entendeu? E não derrama nada. É essa questão, essa religiosidade errada, ok? Porque é óbvio que a igreja é importante. É a casa de Deus. Olha, não vou te falar aqui sobre a importância de igreja, porque eu falei no vídeo passado, então assiste aí. Sério, assiste lá, é muito importante. Mas a igreja é uma bênção. Só que de nada vale você estar ali estagnado e não fazer mais nada, entendeu? E faça o que Jesus disse. Vá e ame as pessoas. Vá e ame as pessoas. E a gente tava ali simplesmente amando eles e falando de amor. E dando testemunho. Eu contei sobre o meu testemunho. Contei, sabe, como foi a minha vida. Eu contei a mudança de quando Jesus chegou. Eu falei sobre a alegria. E, gente, eu tava tão transbordando naquele momento. Eu não conseguia nem falar de tanto sorrir, sabe? Era muito doido. E eu comecei a testemunhar, tal. Um monte de coisa. E aí, o que aconteceu? Do nada, cara. Do nada. Eu estava falando. O menino me interrompeu, ele olhou pra mim, gente, o olho dele assim brilhava, ele olhou pra mim e ele disse, eu quero ser cristão. Ele disse, eu quero essa vida. E foi tão sincero, gente. E eu fiquei tão, tipo, sinceramente, eu não esperava aquilo. Ele se entregou, ele falou assim, eu quero essa vida. E eu, glória a Deus, sabe? Aí eu dirigi um pouco mais a palavra pra ele. Eu tava falando muito isso pra eles, sobre Deus não querer fazer parte do teu domingo à tarde. Deus querer fazer parte da tua vida, entendeu? De não ser um livro qualquer, de ser uma palavra viva, disso ser real, sabe? De Cristo viver mesmo, entendeu? Cristo continua se movendo, Jesus te ama. Eu não sei quantas vezes eu falei Jesus te ama, mas eles devem ter sonhado com isso. E aí, beleza. As meninas estavam com um passo mais atrás ainda. Então eu deixei um pouco o menino, comecei a dirigir a palavra mais pra elas. E aí eu falei assim, quando eu vi que tava empacada, eu falei, mas eu já falei demais. Quero ouvir vocês um pouquinho. O que vocês acreditam? Tipo, o que vocês acreditam? E daí a menina de cabelo azul, ela falou pra mim assim, olha, eu não acredito em um ser, em uma religião. Ela falou... Cara, olha o que ela mandou. Ela falou assim, eu acredito no amor. Aí eu falei assim, você acredita no amor? A Bíblia diz exatamente com essas palavras, Deus é amor. Deus é amor. Tudo isso que você acredita é real e está em Deus. Você sente, sabe? Você sente indiretamente aquilo que vem de Deus, mas Deus quer derramar isso diretamente sobre a sua vida e tal, loucura, loucura. Beleza. Falei sobre isso e daí eu ainda fiz mais uma pergunta pra elas. Principalmente a menina do meio, não a de cabelo azul, nem a menina, a outra menina, ela tava meio tal, não sei o que. E eu falei assim, e eu quero ouvir também uma coisa de vocês. O que vocês acreditam que vai acontecer depois que vocês morrerem? Eu falei, cara, eu confrontei, eu falei, vocês acham mesmo que essa vida aqui na Terra é tudo? E depois? E depois? E aí, gente, os três se olharam, tipo assim, olharam pra gente.
E eles falaram assim, a gente tava agora tomando um café ali atrás e conversando sobre isso. E daí, cara, todo mundo começou a rir, a gente começou a dar risada. Eu não sabia, cara, foi muito doido. Gente, foi muito doido, foi muito doido. E eu falei assim, chegaram em alguma conclusão? Aí elas, tipo, sabe? Então, né, sobre isso. Gente, aí foi Espírito Santo jorrando. E eu falando assim, não, mas a Bíblia fala sobre isso. Existe céu, existe inferno, é bem simples. Daí eu falei sobre o plano da salvação. Falei e tal. E, gente, foi incrível, cara. Foi completamente na dependência. Tipo assim, nada era pra ter dado certo. Era pra gente estar na rua 1 hora antes. A gente saiu da igreja às 6 horas. Era pra ter saído 5 horas. A gente combinou. E eu falei assim, olha aqui, era pra gente estar aqui 1 hora mais cedo. Não era pra eu ter encontrado vocês. Vindo pra cá, Deus me falou de uma menina de cabelo azul. Quando é que eu ia achar uma pessoa de cabelo azul? A gente viu vocês, veio correndo. Exatamente no segundo que vocês pararam no ponto de ônibus. Exatamente depois de vocês estarem conversando sobre o que vem depois da vida. Eu olhei pra eles e falei assim, não é coincidência. Esse mesmo Deus que ouviu, Deus ouviu a conversa de vocês. E Ele não só ouviu a conversa de vocês, como já sabia que vocês teriam ela. Porque Deus tocou nosso coração para organizar esse evangelismo antes de vocês pensarem em ter essa conversa. Para quando vocês tivessem essa conversa, a resposta viesse na hora. Cara, eles ficaram chocados. E eu tava tão chocada quanto eles. E eu falei assim, é esse o Deus que eu acredito. É esse o evangelho que eu vivo, em um Deus que ama, em um Deus que te ouve, em um Deus que é capaz de fazer 3 meninas doidas correndo no meio da rua pra alcançar alguém por amor. Porque Deus é amor, porque Deus ama vocês. E aí eu já tinha falado, né, do plano da salvação, e eu falei, vocês querem aceitar isso? Vocês aceitam esse Deus pra vida de vocês? Vocês querem viver essa vida? Querem um recomeço? Vocês querem viver essa chama que a gente tá vivendo? E, gente, os 3 aceitaram a Jesus no meio da rua, em um ponto de ônibus. E foi um mover tremendo, sabe? Foi sensacional, gente, não tem palavras. E aí eu fiz uma oração com eles. A oração, e assim, eu falava e eles repetiam. Tipo, Senhor Deus, obrigada porque a gente teve a oportunidade de te ouvir, obrigada pelo teu amor, nós te recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Enfim, uma oração bem simples assim mesmo que eu fiz e eles repetiram. Gente, se não bastasse tudo que já tinha acontecido, quando eu falei amém, eles repetiram amém. A gente abriu o olho, o ônibus deles chegou. Na hora. Gente, na hora. Sei lá, eu acredito que a gente deve ter conversado por uns 20 minutos. E foi exatamente o tempo de quando eles chegaram até quando eles saíram no ponto de ônibus. Foi o tempo em que Deus enviou a gente para falar sobre tudo que eles precisavam ouvir para que eles aceitassem a Cristo. E é sobre isso. Gente, é o que eu tô falando pra vocês. Cristo vive, mano. O evangelho é real. Ele é real. Se a gente tivesse com preguiça, eu falei pra vocês, a gente já podia ter ficado esperando na igreja. Podia ter ficado sentada na igreja lendo a Bíblia. Eu ia estar crescendo, mas eu decidi que eu ia pra rua, porque existem pessoas que não conhecem a Jesus. E eu posso ler a Bíblia no meu quarto quando eu estiver em casa. Se eu tô na rua, vamos pra rua, velho. Vamos pra rua. Pessoas precisam ouvir. Pessoas precisam ouvir. Deus vai usar você. Ai, mas não. Ai, meu temperamento. Ai, mas eu sou tímido. Cara, que se dane. Eu sempre fui muito insegura. Tipo, insegura, gente. Quando eu conheço a pessoa, eu sou toda aberta e tal. Aqui no canal também, eu sou bem doida. Mas eu sou muito quietinha, eu sou muito na minha. Pra eu chegar em alguém que eu não conheço e dizer assim, então... É extremamente difícil. Acontece que quanto mais você tem de Deus, mais você quer. Acontece que chega um ponto em que você tá tão cheio e que você quer desesperadamente derramar sobre as pessoas. Você começa a entrar em crise se você não fizer nada, porque algo precisa ser feito. E é você que Deus tem pra usar pra fazer o que precisa ser feito. Então, sabe, cara, diante dessa história, desse testemunho incrível, viva! Viva! Não fica só sentado vendo um monte de vídeo no YouTube. Cara, isso foi uma coisa que me ajudou muito. Ver vídeos de testemunhos assim, me encorajou demais. Eu aprendi demais. Ler a palavra, tempo no secreto, comunhão na igreja, tudo isso foi o que me consolidou para que eu estivesse aqui agora. Para que eu estivesse lá na rua saudável. Para transbordar, entendeu? Então, só vai. Sério, só vai. Ninguém é profissional.
Tipo, nós 8 lá, ninguém é profissional, cara. Ninguém... Tudo um bando de jovem, entendeu? De 16 anos. Tinha gente mais nova ainda. Gente que não tá 100% maduro, mas gente que tem coração. Sabe quem Deus usa? Deus não usa gente que está perfeita. Deus usa gente que está sendo tratada. Porque Deus quer dependência. Nada disso teria acontecido sem dependência. Sabe? A gente decidiu depender e Deus fez tudo o que Ele fez. Então dependa de Deus. Cristo vive. Cristo vive. O Evangelho é real. Decida viver tudo que Deus tem pra você. Ame as pessoas acima de tudo, porque é pra isso que você foi chamado. Mas então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que ele tenha abençoado a sua vida. Se você não é inscrito, se inscreve aí embaixo, deixa um like, deixa um comentário. E muito importante, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo que eu lanço, porque eu não tenho mais um dia e um horário certo pra lançar vídeo. E se você ativar as notificações aí embaixo, naquele sininho, e seleciona a opção todas, você vai receber no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Então, fica ligado. Esse é meu Insta, tá aí na descrição também. Se você não me segue lá, corre me seguir. Você pode conversar comigo pelo direct ou aí pelos comentários. Mas eu também sempre posto conteúdo lá que pode te ajudar. Posso responder perguntas de vocês. E é sobre isso, galera. Cristo vive. E essa vida maluca que eu tô vivendo, Deus quer derramar sem medida sobre você também. Então busque de todo o seu coração. Mas é isso, galera. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo!